Boa tarde a todos. Rodrigo, um prazer enorme estar aqui com você. Ficamos muito alegres quando soubemos que você tinha aceitado o nosso convite para estar aqui. É uma grande alegria, com grande gratidão. Tá Obrigado, bom? a gente é que agradece. Muito feliz de estar aqui também. Fiquei um pouco tenso agora. Agora, né? Eu não conseguia fazer contato com a Jane, aí peguei o telefone da Amanda, também não consegui contato, peguei o telefone do Tiago, também não consegui contato, falei, eita, dano. No final dá Aí tudo vocês... certo. Aí eu vi aqui, por acaso, pelo meu telefone, manda o link para o Rodrigo. Eu falei, peraí, no final dá tudo certo. Seja muito bem-vindo. A gente vai Obrigado. ter o preparo aqui feito pela nossa amiga lá da casa, a Marília. Vou liberar o microfone dela aqui. Todos são muito bem-vindos à nossa reunião de hoje. Vi que tem gente nova, que vocês possam aproveitar ao máximo essa nossa reunião e ficamos muito felizes com a presença de todos, tá bom? Marília, já liberei seu microfone. Você pode fazer a leitura e o comentário e depois a prece, tá bom, minha amiga? Tá bom, querida. Boa tarde, amigos. Bom, a página de preparo, como vocês veem, é consciência, né? Uma consideração sobre o item 61 do livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico, né? Então, vamos lá. Consciência guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem, porque resguarda a consciência, tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz de Cristo que ninguém destruirá. Bom, o que Emmanuel nos alerta, né? Com relação ao texto. É a paz desse texto, né, que é a paz do livro, né, Ceifa de Luz, que é a paz de Deus dos vossos corações. Né? É o item 61, de Paulo. Que muitas vezes na Terra, encarnados, somos perseguidos injustamente, ou até justamente, pois, por misericórdia divina, não recordamos de outras encarnações. Mas que esses espinhos, essas tentações, essas obsessões dos irmãos que ainda estagiam na ignorância, os obstáculos, não nos devem tirar as bênçãos da esperança. Porque Jesus recomendou que para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo, para não nos desamonizarmos perante as leis eternas e mantermos a paz de consciência junto ao Cristo, e nada destruirá, que nada irá isso, tá? Gente, o meu entendimento, né, da essa. Vamos passar a prece, então. Vamos elevar os nossos pensamentos. Pela Jesus, a espiritualidade benfazeja, que nos conceda, por acréscimo de misericórdia, mais uma tarde de bênçãos, iluminando e dilatando as nossas mentes, para melhor entendermos e absorver o fruto dos estudos do nosso amigo e companheiro de caminhada terrena, Rodrigo Góes. Que ele seja envolvido em muita luz pelos espíritos amigos que nos sustentam e nos amparam. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom, como eu falei, é com muito prazer que a gente recebe o Rodrigo Góes, da Casa Sentimento. Ele vai falar para a gente sobre perturbações espirituais. Não é isso, Rodrigo? Isso Então, aí. a palavra é sua, meu amigo. Seja muito bem-vindo e acolhido pela espiritualidade amiga.
Muito obrigado. Eu queria saber, assim, eu preparei um PPT, né, um PowerPointzinho, e queria saber, você tem como Pode colocar ou aí. eu mando para você por e-mail, Você ou então compartilha você aí. precisa... Para compartilhar, eu acho que eu preciso de que você... Deixa eu ver, estou Já tentando está aqui. autorizado. You cannot unmute yourself. Ok. Acho que foi. Veja Foi. se foi, né? Vocês estão Foi. vendo já. Sim. E conseguem ver. Para quem não está acostumado, como eu agora estou começando a me acostumar com isso. Eu sei que ele come uma parte da tela, mas para quem está aí do outro lado e, obviamente a gente quer ver a apresentação, mas quer ver também quem está apresentando e as carinhas, né, dos outros que estão juntos. É só jogar a coisa das carinhas para o lado, que aí vocês conseguem ver também. Não sei se vocês já estão habilitados, já estão acostumados com isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou daqueles que fico muito curioso para conhecer a casa física. Eu sou muito materialista ainda, sabe como é que é, né? De repente vocês não... Acho que a casa física acaba sendo a materialização do amor de muita gente que vai botando tijolo a tijolo. Então, um dia, com certeza, estarei aí presentemente. Não necessariamente para fazer palestra, nem que seja para visitar, porque gosto muito de ver isso. E a nossa casinha, a Casa Espírita Sentimento, Lar de Clara e Francisco, fica lá em Vargem Grande. Tem aí uma fotinha dela para quem, como eu, parece que só consegue acreditar no que vê, né? A gente ainda tem muita dificuldade nesse campo. E aí, o assunto que ela escolheu, porque eu tinha lá assuntos de beneficência, né, benemerência e perturbação espiritual. Ela falou, não, vamos para a perturbação que... Aí eu falei, ótimo, porque falar de perturbação é uma coisa que a gente está mais acostumado, né? A gente está mais para o lado da perturbação do que do lado do equilíbrio, da beneficência e por aí vai. E aí, seguindo, tudo que a gente vai estudar é sempre alicerçado no Pentateuco, né? Nos 5 livros básicos de Allan Kardec. Ali tem aquela foto clássica dele, sério ali, né? Isso era muito comum naquela época, o pessoal tirar essas fotos bem, né, sisudo. Mas quando a gente lê a Revista Espírita narrando como era o Kardec no relacionamento com as pessoas, eles assim escrevem, eles dizem que Kardec era daqueles de riso frouxo, né? Daqueles que era apreciador de uma boa conversa, que quando o pessoal ia na casa dele ou ele ia na casa das pessoas, ficavam batendo papo, trocando figurinhas até altas horas da noite, né? O que contrasta um pouco com essa imagem que a gente tem dele, né? De uma pessoa séria, de um cientista. E o livro que a gente vai estar estudando hoje é o Livro dos Espíritos, na parte 2ª, que fala justamente do retorno à pátria espiritual. A pergunta especificamente é a 163. 163, 164, 165. E a gente lembra que assim, o Livro dos Espíritos surgiu em 1857. Quer dizer, já tem um tempinho aí que nós estamos tendo um contato com essa terceira revelação, com esse Consolador prometido. Aqui, para quem, como eu, busca às vezes livro em sebo, a gente compra o livro pela capa, né? Então tem aquelas capas que eu mostrei e tem aí também umas capas mais novas. Retorno do espírito, a vida corpórea, a vida espiritual. Na pergunta 163, a alma tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta da espiritualidade superior para Allan Kardec. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E aí a primeira coisa que me vem à cabeça é o que seria, como é que a gente pode definir perturbação? Quem é visual como eu, que gosta de uma imagem, imagine um lago com plácidas águas
aonde uma pedra atinge aquela superfície da água. O que acontece? Perturba aquela calma e ondas se dissipam, se irradiam a partir daquele ponto, a partir daquele estímulo. Ou seja, esse momento, o momento do desencarne, esse momento da transição do espírito da vida corpórea para a vida espiritual, muito frequentemente causa algum tipo de perturbação. E aí é importante a gente lembrar das recomendações de Jesus, que ele dizia assim, guardai, né? Não perturbai o vosso coração. Né? Quando a gente tem fé, a gente tem esperança, a gente se perturba menos. E a gente está num momento, né, um momento singular, não é à toa que a gente está se falando pela internet em vez de estar presencialmente. Praticamente foram praticamente 100 mil espíritos desencarnaram, estão passando por esse momento de perturbação recentemente, por conta da pandemia. Mas por outras razões, outros também sempre estão desencarnando. E um dia chegará a nossa vez, apesar da gente não gostar muito de falar a respeito disso, né? Na pergunta 164, Kardec insiste no tema, perguntando: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau, da mesma intensidade e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta da espiritualidade superior a Kardec: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está mais purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem que carrega aquela consciência ainda com culpa, ou que a consciência não está pura, ele guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Vamos seguir um pouquinho e vamos lembrar de algumas pessoas, né, alguns personagens históricos que nos trouxeram lampejos, né, reflexões que nos ajudam nesse campo. O Albert Einstein, ele dizia que o que me atrapalha não é aquilo que eu sei. Desculpa, o que me atrapalha é aquilo que eu sei, né? Ou seja, o nosso conhecimento, por muitas vezes, não nos deixa antever, não nos deixa permeáveis a novos conhecimentos. É o famoso pré-conceito, um conceito anterior das coisas. E aí, a gente pode imaginar quando a gente vai fazer uma viagem para um lugar que a gente não conhece. O que vai garantir a nossa boa estadia nesse lugar? O conhecimento prévio, aquilo que a gente pesquisou, pode ser na internet, pode ser nas revistas de viagem, pode ser na indicação de amigos. Isso tudo nos favorece a, chegando lá, a gente ter menos dificuldade, ter mais desenvoltura a andar livremente nesse novo espaço. Mas o que nos faz ter conforto ou desconforto é, primeiro, se a gente tem alguém que vai nos receber nesse novo local, então quem vai fazer a passagem tem alguém para receber ele lá do outro lado ou ela lá do outro lado? É a primeira questão. Segunda questão, se não tem ninguém, porque às vezes as pessoas constroem uma vida mais solitária. Que tipos de moedas nós amontoamos nessa encadernação, né? Para tentar fazer o assunto ficar mais leve. Por quê? Porque
Aqui, quando a gente viaja para alguma cidade que a gente não conhece, se você está com um cartão de crédito com um limite adequado, você vai se hospedar numa boa hospedaria, vai ter acesso a hospital, caso precise de algum tipo de internação e por aí vai. Só que a gente já sabe que esse dinheiro, esses recursos que a gente tem aqui, não serão levados para lá. Jesus já havia anunciado: a cada um será dado segundo suas obras. Não era segundo sua religião, não era segundo o limite do cartão de crédito, não era isso, era a cada um segundo suas obras. E ele havia já também advertido que amontoai tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, não corroem. Então, a gente precisa de já agora dar uma olhada na nossa conta corrente. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou construindo esses tesouros? Eu estou amealhando as coisas que realmente têm valor no plano espiritual? E aí a gente vai lembrar, porque essas coisas, as coisas do plano, os valores do plano espiritual têm valor lá e aqui. As coisas do plano material só têm valor aqui, né? Porque somos espíritos. Então somos espíritos aqui, encarnados, e lá desencarnados também. Vamos seguir. A gente, apesar de não gostar muito de falar da morte, a gente vê que cada vez mais é um assunto que as pessoas comentam, debatem, desde de mesinha de restaurante até ambiente de trabalho, no cinema, na televisão. Cada vez mais, essa é a revista com maior audiência, né, com maior leitura no Brasil, e está lá botando a informação. Volto já, vida após a morte, falando de reencarnação, da comunicação dos dois planos, o plano material com o plano espiritual. Se há ou não há vida em outros planetas, cada vez mais esse é um assunto recorrente, comum. Vamos ver como é que Leon Denis aborda esse tema no livro Depois da Morte. Dolorosas, cheias de angústia para uns, a morte é para outros sendo um sono agradável, seguido de despertar silencioso. Olha que diferença, né? Esse pavor que muitos têm, ele retrata de uma outra forma bem mais suave, mais agradável. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas do mundo. Para aquele que aspira aos bens espirituais, que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, a agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Ou seja, Leon Denis fala a mesma coisa que os espíritos respondem a Kardec, só que em um outro livro, acho que abordando o mesmo tema. E aí é importante, né, quando a gente perde peso a coisas que não têm valor. Mahatma Gandhi ele dizia: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. E aí é importante a gente recordar, Mahatma Gandhi foi preso extremamente amoroso, construiu através do amor, né, da não violência, uma realidade nova aqui e, por que não dizer, no planeta todo, né? Aqui lá na Índia, né? É a primeira história de uma independência que não foi feita através de guerra, foi feita através da verdade, que era um dos alicerces, né, da sua defesa. E por que a gente se aprisiona com tanta facilidade? Por que a gente se perturba, né, com tanta facilidade? Porque compramos o que não precisamos.
com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que às vezes nem conhecemos, e a fim de tentar ser uma pessoa que não somos. Isso vai gerando um conflito perturbador. Quando a gente vê a obra do Drauzio Varela, né, quando ele conta das histórias dos pacientes terminais, ele diz que ninguém fica, né, no seu leito de morte preocupado porque não trocou de carro, ou porque o celular, ou porque a casa ele esqueceu de pagar uma prestação. Não é isso que dá agonia, que dá perturbação àquele que está prestes a fazer a passagem. O que traz agonia é: eu não tive tempo de falar para o meu filho quanto eu o amo. Eu não tive tempo de pedir perdão ao vizinho, a tantas pessoas. Isso é que perturba, no final das contas, a maioria dos espíritos. E aí a gente vem com essa imagem que, para mim, eu tenho muita... Quem nunca teve um cachorro fujão, né? Daqueles que você faz de tudo e o bichinho arruma um jeito, né? Para escapulir. E o que aprisiona muitas vezes a gente são coisas tão toscas, né? Ali uma colher de pau aprisionando aquela fera, aquele animal. A gente se prende por coisa muito pequena, quando a gente vê as coisas que realmente têm valor. A gente faz como os bandeirantes muitas vezes faziam, que era trocar por ouro de tolo. O ouro de tolo é aquela pedra, né, ou diamante, que parece diamante, mas não é. Parece ouro, mas não é. E a pessoa dá a vida por aquilo. Dá a vida por uma coisa sem valor algum. A gente se comporta de forma similar por muitas. Por que eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela? Meu Deus, dá mais um boi para continuar fora, né? Perguntaram para o Fábio Júnior. Fábio Júnior, qual é a receita para você ficar sempre galã, sempre bonitão desse jeito? Aí ele falou assim: eu levo desaforo para casa. Tão simples, né? Eu levo desaforo para casa. O cara tá falando, tá xingando, tá legal, beleza. E não, aquele lixo que vem, né? Aqueles sentimentos pesados, aquela coisa desestabilizadora, perturbadora. Você, ok, você está me oferecendo, mas eu não quero, muito obrigado. E vai, e segue em paz. Ainda o Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele assim fala: o ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril, né, não produtiva. A beatitude ociosa, aquele corpo mole, aquela coisa de ficar na boresta, né, naquela preguiça, agora estou no céu, e fica só nas nuvenzinhas flutuando, escutando harpa. Nada disso. Até porque cá para nós deve ser um tédio, né? Eu já não sou muito chegado a ouvir harpa. Se o céu é desse jeito, eu vou perguntar em umbral. Mas que ficar escutando harpa o dia inteiro deve ser chato para dedéu. Pouco não. Quer dizer, deve ter quem goste. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos, trabalhadores. Todas as regiões, do mais profundo abismo infernal até a mais angelical região, todas as regiões são povoadas por espíritos laboriosos, trabalhadores. E aí a gente lembra a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Quem diz assim, né? Porque esse tem um ditado: olha, esse negócio de como é do outro lado, ninguém nunca voltou para contar. Voltaram muitos para contar.
E o livro O Céu e o Inferno tem o depoimento de vários, de pessoas comuns como nós, a reis, rainhas, mendigos, assassinos, trabalhadores, todo tipo de gente que voltou para contar, dar o seu depoimento para poder dizer, olha, tem uma história de um mendigo que eu acho linda, porque ele era um mendigo que tinha um jeito. É pena que eu não preparei, devia ter pego, né? Qual é a história. Vocês leem o livro todo, vocês com certeza vão encontrar. Esse mendigo, o pessoal dizia que ele tinha um ar, uma forma de se portar educada, né? Parecia um fidalgo, mas era um mendigo. E aí ele, quando ele retornou, e ele mendigava para si e para várias crianças que ele adotou, né? Nas ruas de Paris. Ele diz, no retorno para ele, que essa tinha sido a melhor existência de muito tempo dele. Que na existência anterior ele havia sido dono de todas as terras de Paris, mas que a fartura, né, o dinheiro fácil, a corte havia seduzido ele, ele vivia a praticar orgias, vivia à noite bebendo, e aquilo não acrescentou absolutamente nada em seu espírito, só mais compromissos. Nesta encarnação, como mendigo, ele teve o encontro com almas queridas que estavam ali na infância, precisando da ajuda dele. E como ele não teve alternativa, ele se vinculou a elas. Se vinculou e empreendeu o bem para elas e para si próprio. Percebe como é que, às vezes, aquilo que a gente deseja não é o que vai nos fazer bem? Se você perguntar para qualquer coisa, você quer ser mendigo? Melhor não. Deixa. Se eu puder passar para não, pelo contrário. Aquilo foi o que mais lhe trouxe benefícios, porque nessa contingência, nessa encarnação, ele não havia tido ele não tinha a chance de escapar para o alcoolismo, escapar para as orgias, e tudo mais. E aí ele ficou frente a frente. Eu lembro da frase do Vinícius de Moraes. Ele dizia assim: a vida é a arte do encontro, apesar de haver tanto desencontro pela vida. Então, por muitas vezes, a gente convive sem se encontrar. Então, esse é o momento da gente ver as oportunidades que a vida está nos oferecendo. E a palavra reclamar, em vez de ficar reclamando, reclamar é clamar, chamar novamente. Se está ruim, tu está chamando novamente, para quê? Vamos usar a inteligência e usufruir da oportunidade. Isso sim vai nos alçar voos mais nobres, mais sublimes. E vamos para a última pergunta. Conhecimento do espiritismo, isso que a gente está fazendo aqui, de dar uma estudada, de uma palestra, esse conhecimento tem alguma influência sobre a duração maior ou menor dessa perturbação? A espiritualidade responde: uma influência muito grande. Então é bom a gente pesquisar, né? Conhecer esse depoimento, né? no livro Céu e Inferno. É bom, esse tipo de informação nos acrescenta. Cadê? Uma influência muito grande, em que o espírito já compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. O que também é justo, né? Por quê? Porque a gente está tendo essa informação. E quem segue outro tipo de doutrina religiosa não está tendo essa informação tão clara. Por causa disso, eles seriam menos merecedores? Não, de maneira nenhuma. O que conta, no final das contas, é a prática do bem, a caridade, né? Por isso que Kardec ressalta tanto: fora da caridade não há salvação. A caridade e a consciência pura. A consciência a gente vai estar estudando ela um pouquinho mais para frente. E aí é bom a gente lembrar de outros grandes, nobres espíritos que passaram por aqui. Esse
barbudinho, é Sócrates. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ele diz que a existência, né, essa passagem de Sócrates aqui na Terra, foi algo tão luminoso, tão que por vezes chegou a se assemelhar do próprio Mestre Jesus. Então, a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de alguém que Emmanuel, que também não é qualquer pessoa, diz que a sua passagem aqui teve momentos tão luminosos quanto a do próprio Mestre Jesus. E o que ele dizia? Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. O quanto que é importante a gente refletir, pensar o que eu estou fazendo aqui. Da onde eu vim, eu não tenho os detalhes, mas eu tenho, por intuição, por observação, facilmente como identificar quais são os meus gaps, quais são as minhas dificuldades. Tem gente que ri com facilidade, tem outros que não. Tem gente que pegou no trabalho, vai que vai. Tem outros que já são mais preguiçosos. Tem gente que lê o livro uma vez e entende tudo. Eu já tenho que ler de novo, e sublinhar e anotar, porque, né? Tem gente que flui nas artes e toca um instrumento com uma facilidade e tem uma voz linda, e outros que não. Então, Emmanuel é que diz isso, que a virtude, desculpa, não, como é que é? A disciplina precede a virtude até no dicionário. A disciplina precede a virtude até no dicionário. Então, a gente, se eu não tenho essa facilidade em tal campo da vida, é porque eu ainda não tive a disciplina para angariar essa virtude. Mas a palavra disciplina vem de discípulo. E aí, por isso que é importante a gente estar atento a esses mestres. Sócrates, Francisco de Assis, Alta de Souza, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Divaldo e outros tantos que vêm nos mostrar o caminho reto. Aquele que, seguindo, não teremos essa perturbação tão frequente para tantos espíritos. E é natural que muitos desistam da luta temporariamente, que muitos busquem o caminho aparentemente mais fácil. Eu gosto muito de fazer propaganda, né? A médium Ivone Pereira do Amaral, ela psicografou um livro do Camilo Cândido Botelho, que foi um escritor português, Memórias de um Suicida. Se a gente está estudando perturbação espiritual após a morte do corpo físico, uma vez que Kardec matou a morte, Memórias de Suicida é um livro, quem gosta de ler, vai para o livro. Quem já não está mais tão acostumado com a leitura, vai para a radionovela, que é maravilhosa, é muito bem feita. Eu já fiquei com meu filho, toda noite a gente escutar um capítulo, né, de Memórias de um Suicida. É maravilhoso, fica a recomendação. Assim você vai conhecer qual é a realidade de quem tenta fugir da própria vida através do suicídio. E é importante a gente lembrar, porque Eurípides dizia, poderoso é o sol da verdade, mas a verdade ela é como um diamante. Um diamante, se você pega um diamante e atira em alguém, machuca, fere, como qualquer outra pedra. Agora, se você pega um diamante, pega esta verdade e oferta a alguém, é um presente de inestimável valor. Então, esta é uma realidade que, se a gente tem algum parente que se foi, algum conhecido que se foi, que a gente embrulhe para presente os nossos sentimentos. Nada de revolta,
nada de incompreensão, nada de julgamento. A gente não viveu o que essa pessoa viveu. A gente não sofreu o que essa pessoa sofreu. Então, que a gente ofereça esta verdade com o maior amor possível, porque esse conhecimento é de grande valor, pode muito ajudar quem está pensando em suicídio ou quem já cometeu esse ato. E é importante a gente tomar essa consciência. O Oswaldo Montenegro, aquele da Menestrel, né, o artista, ele diz assim: metade de mim é amor e a outra metade também. Ele tem a consciência, né? Com essa frase ele mostra que ele tem a consciência de que somos filhos de Deus e Deus só se expressa de forma amorosa. O Moacir Camargo ele fala: ama, ama que o amor eleva, viverás na terra sem pisar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Ama que o amor é leve. É leve, nos dá menos perturbação, mais leveza para fluir neste campo da vida ou no outro. E aí ó, o poderoso é o sol da verdade. Eurípides Barçanufo, ele tinha o dom da ubiquidade, como Santo Antônio também, né? O pessoal pergunta, Santo Antônio de Assis ou de Pádua? É o mesmo, né? Santo Antônio, ele estava em Assis e o seu pai estava sendo julgado por um crime que não havia cometido em Pádua. Ele se desdobrou e foi lá a Pádua, defendeu seu pai no tribunal e retornou para Assis. E aí o pessoal falou, mas como que você estava lá e estava aqui? Porque não tinha avião, trem, não tinha nada disso. Ubiquidade é o nome do termo, né, desse tipo de mediunidade. Eurípides Barçanufo, da mesma forma, ele estava lá dando aula para seus alunos, de vez em quando os alunos já estavam acostumados com ele, ele se recolhia e o pessoal já sabia que ele estava indo para algum lugar que eles... E nesse caso ele olha, eu vou fazer um parto e tem uma pessoa assim que está com sofrimento, né, com as dores do parto, eu vou precisar de lá. Aí ele foi e os alunos, eu imagino se é aqui, né, com as nossas turminhas, se a galera ia ficar quietinha esperando o tio Eurípides voltar, né? Aí ele foi, fez e voltou e disse para os seus alunos, olha, o parto aconteceu, uma maravilha, o senhor fulano de tal virou papai de um lindo menino, né? Aí daqui a pouco abre a porta, o cara esbaforido, Eurípides, minha mulher tá parindo, eu não sei o que fazer, pelo amor, você vai lá, não, eu já fui, já fiz o parto, você é pai de um... E não pode ser, era um caminho só, se você foi, eu teria cruzado contigo. Ele, mas eu já fui, mas o cara não acreditou e pegou o Eurípides e levou ele lá para cá. Quando chegou, e as crianças seguiram e viram que realmente foi o que aconteceu. Por que esses espíritos têm essa capacidade de estar em mais de um lugar, de se desdobrar e lá? Porque a matéria não os perturba como nos perturba. Não tem mais essa paixão, se transformou em amor. Quando a gente adquire esses novos valores, a gente se desapega do que não tem tanto valor. E isso nos causa menos perturbação. Estou preocupado com a hora, porque aqui não me aparece o relógio, mas vocês me puxam a orelha uns 5 minutinhos antes, pode ser? Tá. Atos inconscientes, como crianças travessas derrubando tudo em que encostam. Não cientes, não cônscios dessa realidade, o que acaba acontecendo é que a gente se comporta de forma infantil. Se comporta de forma inadequada à nossa realidade de espíritos imortais. Essa consciência que Kardec nos trouxe, da certeza da vida após a morte,
necessariamente precisa fazer um mergulho na valorização que a gente dá do nosso tempo, dos nossos recursos, sejam eles materiais, sejam eles recursos emocionais, porque quem teve pai, quem teve mãe, quem teve carinho desde o início, tem um depósito de amor, né, que pode sacar de vez em quando para aguentar uma frustração, uma inadequação temporária, de uma contingência de desemprego, que acontece. Se a gente teve esses recursos emocionais, a gente precisa, esse é o momento. Se eu tive o acesso à doutrina espírita, esse conhecimento da realidade da vida, isso vai nos dando um alicerce mais seguro. Jesus contou aquela parábola do homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, veio o vento e a casa não caiu, não ruiu. Chega de construir casas em cima da areia, onde qualquer tormento nos desestabiliza. Então, vamos lá. Papa Francisco, né? A palavra Francisco vem de França. França é um jardim, né? O Papa Francisco, cuidemos do nosso coração, porque é de lá que sai o que é bom e o que é ruim, o que constrói e o que destrói. O Chico Xavier, ele fala que a gente devia passar mais tempo olhando para dentro de si do que se olhando no espelho. É isso. É o Francisco Cândido Xavier falando a mesma coisa que o Papa Francisco, com outras palavras. A gente precisa de cuidar de que tipo de sentimento estou tendo. Ter atenção com isso, e aí é bom a gente lembrar que os nossos pensamentos geram sentimentos. Como a gente interpreta o que está sendo vivido é que constrói sentimentos equilibrados ou destruidores. O mesmo fato tem espírito que vai interpretar de uma maneira e de outra. Me veio aqui uma lembrança de uma história do Chico Xavier. Ele estava indo para o trabalho dele e aquele acidente, o bebum, que era cego, foi atropelado. E estava lá machucado e ele, caramba, né, deu aquele primeiro socorro, pediu ajuda, levou o mendigo cego para casa. E correu, explicou para ele, olha, eu não posso, eu tenho trabalho, foi para o trabalho. E ele ficou cuidando daquele alcoólatra cego dentro de casa. Só que era muito difícil para ele manter aquele cuidado, porque não é só um cego, né? É um cego acidentado e com tendências ao alcoolismo. Aí ele, né, cansado de segurar esse piano sozinho, ele postou no jornal da cidade. Explicou rapidamente a história, estou cuidando, gostaria de alguém que pudesse se voluntariar a estar comigo, né, a me ajudar nessa empreitada. Maravilha. Apareceram duas lindas mulheres, duas prostitutas. E as duas prostitutas chegaram para o Chico e falaram, Chico, a gente te conhece. Todos na cidade te conhecem, sabem quem você é. A gente entende se você não quiser aceitar a nossa ajuda. Afinal de contas, nós levamos uma vida bem diferente da sua. Resposta do Chico, que é isso, minha filha? Vocês são dois anjos de luz que a espiritualidade me enviou. Olha o olhar. Cuidemos do nosso coração. Dois anjos de luz que a espiritualidade superior me encaminhou. Se é a gente vê essa mesma... São duas prostitutas. Olha como é que é a diferença. Por isso que eu lembrei lá do Albert Einstein. O que me atrapalha é o que eu sei. Muitas vezes a gente, por preconceito,
por preconceito, dentro da casa espírita, a gente fica sabendo que fulano, que ciclano, isso aqui, tá? Porque ela traiu o marido dela e aí está tendo um problema conjugal bravo. E o que você tem a ver com isso? Ela está lá para trabalhar, ela está lá se dando na oficina de trabalho, querendo distribuir a quentinha. O que você tem a ver com isso? Né? Vamos seguir. Vamos agora para outra questão que muitas vezes perturba a gente quando a gente passa para o plano espiritual. Né? E a gente lembra, a gente falou de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo disse que os espíritas estão desencarnando com muita dificuldade. Por quê? Porque a gente não tem feito a grande viagem da razão para o coração. A gente tem escutado, a gente tem falado, mas, como diria Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos falta aprender. A gente precisa de incorporar esses novos valores, a nossa vida, a nossa atitude. Vamos para Joana de Ângeles, né? No livro Despertar do Espírito, lá na página 158, ela diz assim: a culpa é uma carga emocional muito pesada e causadora de várias lesões íntimas. Enquanto que a vergonha, quem nunca teve vergonha de alguma coisa? Enquanto que a vergonha de condutas inadequadas ou de comportamentos inconsequentes se transformam em fator dissolvente da personalidade. Personalidade vem de persona, máscara. Então, dissolve a personalidade. Que se busca anular mediante a autodepreciação e a autopunição. A culpa é como esse flagelo que a gente mesmo se impõe. Não constrói. A culpa pode, no máximo, servir como um freio de mão. Se você está indo para o caminho errado e fala, opa, puxa o freio de mão e não faz a besteira que ia fazer. Mas a espiritualidade nos pede, uma vez sentida a culpa, a necessidade de refletir. Por isso eu lembrei de Sócrates. Refletir, reflexionar. O que eu estou fazendo? Isso está de acordo com o que eu tenho apreendido? E aí, volto para Sócrates, porque ele diz o seguinte, que a gente fez um monte de besteira, que a gente tem encarnações em que a gente aprontou como general, como todo tipo de vagabundo, prostituta, ladrão que a gente teve, né? Que foi padre e que usou a religião de forma errada. Isso tudo a gente sabe. Só que o evangelho significa boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. Se você é espírita e escuta uma boa notícia, você se alegra. Se você não se alegra, é porque você não entendeu a notícia. Pode acontecer também. Mas o evangelho é um código, é uma informação de um excelente conteúdo, uma boa notícia. Ou seja, essa boa notícia nos fala do futuro, do que nos aguarda, daquilo a que fomos destinados. E aí Sócrates, ele pontua, dizendo que o segredo, o foco que a gente tem que ter, toda a nossa energia tem que ser na construção desse novo homem. Muito mais focado nisso do que no que você foi no passado. Porque certamente para o passado tem trevas e para o futuro teremos luz. Oi, faltam 5? Porque eu escrevi, eu acho que você não ouviu. Eu não consigo. 5 minutinhos, no máximo, para você terminar, por favor, tá bom? No máximo, melhor menos, né? Ok. Então, vamos seguir. Tome cuidado, então, com uma vida ocupada demais. Se a gente está do tipo que está frequentando 5 casas espíritas e está doutrinando os suicidas e está distribuindo quentinha e vai, provavelmente você não está tendo tempo para refletir, para cuidar de si mesmo.
E aí a gente está doutrinando suicida e quando vai ver o teu colesterol tá ruim, tá aumentando o peso, né? Tá se atrapalhando. Está preferindo o fast food em vez da comida mais nutritiva, preferindo o refrigerante em vez do suco, e por aí vai. E depois você quer ensinar o outro a não ser suicida. O quanto que é importante a gente se observar, como Sócrates havia no conhece a ti mesmo. Os orientais eles falam que a gente tem que voltar o nosso olhar em direção do sol, da luz, e todas as sombras ficarão para trás. Isso é questão de física, de ótica. Foca na luz e o resto vai ficar para trás. Este é Carlos Drummond de Andrade, isso é na praia de Copacabana. Carlos Drummond de Andrade, ele falava das coisas do cotidiano, né? Era um poeta mineiro que falava das coisas. Ele tem uma falando da mãe, ele diz assim: fosse eu o rei do mundo, decretava uma lei, mãe não morre. Olha que lindo. Por quê? Porque o amor de mãe é aquilo que a gente mais sente falta, é o aconchego. Francisco de Assis ele dizia para os seus discípulos para uns cuidarem dos outros como a mãe cuida de um filho. Como a gente tem construído os nossos relacionamentos? Se assim procedermos, certamente não teremos problema, não teremos perturbação. E apesar de muito culto, Carlos Drummond de Andrade tinha esse olhar atento, o ouvido atento, porque a realidade do outro é uma história singular. Se ela não é interessante para você, é porque você está muito egocentrado. Se ela não é interessante, se o que o outro tem para te contar, se você está tão se danando para ele, é sinal de que você está precisando de rever seus conceitos. Chico Xavier, né, já que a gente está fechando, tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. A gente precisa de parar de se preocupar. A gente precisa de se ocupar com as coisas. O Dom Helder Câmara, ele dizia que há criaturas que são como cana, né? A cana de açúcar mesmo amassadas, né? Postas na moenda, esmagadas, reduzidas ao bagaço, só sabem dar doçura. A gente sabe que essa pandemia já tinha uma crise econômica forte, ainda vem uma pandemia e que está dando uma massacrada e uma amassada na vida de muita gente. A palavra humildade vem de humus, terra. Talvez a gente precise de, opa, eu não preciso de tanta coisa para ser feliz. O segredo, né, dessa perene juventude, segundo o Dom Helder Câmara, é ter uma causa a se dedicar à vida. Uma causa, e ele tinha a causa do Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, já diria Jesus. Então é natural que vai ter sacrifício. Deus, Jesus e toda a espiritualidade superior nos pede sacrifício. A palavra sacrifício vem de sacro, sagrado, ofício, trabalho. Então é isso. Se a gente quer ter menos perturbação neste desenlace, a gente precisa de sacrifício. A gente agradece. Papá, deixa eu ver aqui se tinha mais uma coisa. Foi. Eu vou fechar com o Chico Xavier, né, que ele diz que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Se a gente andar junto, então a luz vai ficar melhor ainda, né? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Muito bom, Rodrigo. O pessoal lamentando aí que teve que acabar, né? Você viu? Você não viu no Não, isso é chat, mas o normal. pessoal lamentou, tá, meu amigo? Eu vou Se pedir. depender de mim, eu acabo Você falando mais do que continua, devo. Tenho né? que segurar minha onda mesmo. Eu vou pedir a nossa amiga Marília, então, para que ela faça a nossa prece final. Marília, por favor. Posso começar? Sim. Jesus amado, Mãe Santíssima, a toda essa espiritualidade que nos ampara, que nos protege,
Queremos agradecer, Senhor, por mais esse momento, por essas internet, por esses mecanismos que nos proporcionam estarmos aqui, num momento tão difícil para todos, mas que para nós está sendo uma felicidade. Estarmos juntos, aproveitando esse momento, tendo esse conhecimento e esse banho de luz. Senhor, só temos a agradecer cada vez mais que possamos, Senhor, seguirmos juntos, de mãos dadas, porque queremos sim nos melhorar a cada dia. Graças a Deus, a esses espíritos, a esse cantinhos que é o Cefac e outros cantinhos, como a casa de Rodrigo, como Eurípides Barçanufo, como Seói, a todos esses cantos de luz que Jesus nos proporcionou através desses espíritos maravilhosos, como Deck, como Bezerra, como André Luiz, como todos, Joana de Ângelo, todos, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos mais uma vez imensamente ao Rodrigo por ter aceitado esse convite, por ter feito essa palestra tão bonita, tão suave, tão delicada. Você falou de uma forma tão bonita da doutrina, as pessoas estavam ali colocando, tecendo elogios para você, e certamente você recebeu as vibrações de luz, né, que toda a família Cefac estava mandando para você. Tá bom, meu amigo? Estou liberando aí seu microfone também, se quiser. Jane quer falar? Pode falar. Agradecer, somente agradecer. Tá bom, então. Somente agradecer. Pode falar. Libera teu microfone, Rodrigo. Obrigado, Jane. Fiquei tenso. Muito bom te ver aqui. Parabéns. Muito didática, muito elucidativa a tua exposição. Muito bom. Então, mais uma vez, Rodrigo, obrigada. E o Rodrigo fica nos devendo, não adianta fazer essa cara de assustado, não. O Rodrigo fica nos devendo uma poesia. Ele declama poesias lindíssimas que nos tocam o coração. Então, Jane, na próxima, a gente já coloca na cobrança aí, tá bom? Eu deixo um beijo no coração de vocês, agradecendo a todos por terem participado aqui da nossa palestra, pessoas que vieram pela primeira vez, né, que venham mais vezes, que participem, né, não só da nossa palestra, mas dos nossos estudos diários. Serão muito bem-vindos, tá bom? Um beijo no coração de todos. Vou liberar aqui todos os microfones para que a gente possa dar aquele tchau gostoso. Obrigada, Rodrigo. Tchau, gente. Obrigada, companheiros. Tudo bom te ver, Rodrigo? Um monte de gente que... Tchau, gente. Obrigada, Rodrigo. Olha só. Fiquem com Deus.